Estamos aqui para cultuar, adorar, mas também para ouvir Deus falar. Amém? Deus tem uma palavra ao seu coração. Eu quero compartilhar aquilo que o Senhor ministrou ao meu espírito para compartilhar a igreja. E convido você a abrir no livro de Salmo 103. Eu vou estar lendo aqui no verso de número 13, 14, está aí na tela. Aquele que não está com a sua Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Quantos reverenciam a Deus, diga glória a Deus. Esse temor tem um sentido não de você ter medo, mas de você reverenciar a Deus. Amém? Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, porque somos dependentes de Ti. Nós invocamos a Tua presença. Senhor, tome a vida do pregador. Conceda a palavra de sabedoria, de revelação, de conhecimento, Senhor. Que a Tua palavra possa ir produzir os frutos para aquilo que ela está sendo enviada. Prepare também cada coração na qualidade de um solo fértil, receptivo à boa semente da palavra de Deus. Que ela possa produzir os frutos, Senhor, em nossas vidas, Senhor, realizando a Tua obra em nós. Senhor, Tu conheces o nosso levantar, o nosso deitar, Tu conheces as nossas necessidades e também as nossas limitações. Senhor, fala conosco. Nós repreendemos toda dispersão e que possamos estar abertos, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar em nossos corações. Assim nós oramos, Senhor, no nome santo, poderoso de Jesus, e toda a igreja que crer diga amém, amém e amém. Queridos, essa palavra, ela é tremenda, porque isso gera em nós um conforto muito grande, em saber que Deus, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Isso gera um conforto em cada um de nós, por saber que Deus, Ele conhece a nossa estrutura. Ele, como Criador, Ele que nos gerou, Ele conhece a estrutura do seu corpo físico, Ele conhece a estrutura de sua alma e conhece a sua estrutura espiritual. E Ele fala por conhecer a nós, por ter gerado a nós. Ele é o arquiteto dos céus e da terra. Ele sabe e conhece das nossas estruturas. E isso para mim é algo confortante, porque saber que um Deus que tem cuidado de nós. Quando nós olhamos a princípio esse versículo, nós olhamos e dizemos: Deus sabe da minha estrutura e sabe que nós somos pó. Querido, essa expressão da palavra de Deus para a nossa vida não significa que Deus está dando legalidade a você a pecar. Isso não é uma justificativa. Deus conhece a minha estrutura, Deus conhece as minhas paixões, Deus sabe, como é que eu sou, a minha condição humana, e por isso realizo e faço isso que bem entendo, peco. Deus não está dizendo isso. Isso não serve de justificativa para vivermos coabitando no pecado, na prática do pecado. Porque a palavra do Senhor, pode colocar, Cabral, em 1 Coríntios, Paulo vai me dizer no capítulo 10, versículo 13, ele diz o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, que Deus está falando conosco que eu não vou ser tentado além daquilo que posso suportar. E por sua vez, Deus também dará a nós o seu escape. Então, quando eu realmente peco porque quero pecar.
O que Deus está falando no versículo, que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, Deus ele está dizendo a nós que Ele conhece a nossa condição humana. Ele conhece a nossa estrutura, também as nossas fragilidades, Ele conhece as nossas limitações. Mas o que eu glorifico a Deus é que Salomão, o homem mais sábio que houve e não haverá igual, o homem mais rico também, a Bíblia me diz que Salomão ele chega a uma conclusão dizendo que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é reverenciar a Deus. Deus ele está dizendo nessa passagem que por conhecer a nossa estrutura, Ele diz a nós que nós somos dependentes dEle, porque sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Sem Ele verdadeiramente somos pó. Então Ele é a fonte da minha vida. Deus, por conhecer a minha estrutura, a minha limitação, a minha fragilidade, Deus conhece a minha condição humana. Ele sabe que é necessário a sua presença em minha vida. Ele é a minha fonte que me fortalece. Ele é a minha fonte da alegria. Ele é a minha fonte da verdadeira paz e felicidade. Ele é a verdadeira fonte da minha provisão. Ele é a verdadeira fonte da minha cura. Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu refúgio. Ele é o meu socorro bem presente no dia da minha angústia. Por quê? Ele conhece a minha estrutura e sabe que eu e você, nós somos pó. Deus ele nos mostra que nós somos completamente dependentes dele. A palavra do Senhor no Salmo 127, no verso 1, vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão aqueles que trabalham para a sua edificação. Queridos, isso aqui me compara nada mais, nada menos do que um engenheiro. O engenheiro que faz a sua construção, o engenheiro ele sabe e reconhece a estrutura, seja daquela construção que ele elaborou, que ele planejou, aquela que ele projetou. Ele sabe a condição daquela estrutura. Ele sabe se aquela estrutura vai suportar tal projeto. Ele sabe se aquela estrutura vai aguentar uma nova construção acima daquela que foi construída, porque ele é o engenheiro, ele é o construtor. E da mesma forma a Bíblia me fala que nós somos a morada, templo do Espírito Santo. Ele é o nosso construtor. E por conhecer a nossa estrutura, Ele sabe aquilo que você pode suportar e aquilo que você não pode suportar. E é nesse ponto que eu quero ministrar a igreja essa noite. Aquilo que Deus está ministrando no meu coração. Queridos, a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 5. Dá um pulinho lá, tem aí no telão. 1 Pedro capítulo 5. Olha o grande amor de Deus. No versículo 7. Ele diz a você, fala para o teu irmão, Deus está falando com você. Deus está fazendo um convite a nós. Qual o convite, pastor? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, quem? Deus, tem cuidado de vós. Seja equilibrado, sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Deus, por conhecer a sua estrutura, a minha estrutura, Ele pede algo a mim e a você. Lança sobre mim a tua ansiedade, a tua inquietação. E você pode dizer, mas por que, Deus? Porque Deus sabe que você não tem estrutura para suportar. Nós queremos andar acima daquilo que nós fomos gerados. Quando você se apropria das preocupações, quando você não entrega, como foi dito aqui na ministração, eu falei e disse que o Espírito Santo está falando conosco desde o início.
Às vezes nós falamos em descansar, em crer, mas quando chega na hora H, na arena da vida, no momento que nós temos que transferir, lançar nossas preocupações essas que são exacerbadas, exageradas, ao ponto de consumir você, de gerar fraqueza, desânimo, e nós começamos a lhe inclinar diante das circunstâncias, das intempéries e dos dissabores da vida. Deus, ele fala a você, você não tem estrutura para suportar isso. Nesse meio tempo, lança sobre mim aquilo que te inquieta, aquilo que te aflige. Quantas pessoas, querido, se o engenheiro colocar algo acima daquela construção, para aquilo que ela foi criada, vai trazer dano, vai trazer prejuízo. Da mesma forma é a nossa vida. Se você levar uma carga a mais sobre a sua vida, uma pressão que você não foi gerado para isso, isso pode trazer consequências sobre você. Enfermidade, pessoas que não dormem, insônia, diabetes emocional, pressão sobe, doenças psicossomáticas que são geradas na alma do homem. A pessoa fica naquele pensamento acelerado, seja acerca do futuro, que é a chamada tal ansiedade. As pessoas, ela vive, come o problema, ela dorme o problema, ela pensa sobre o problema, aquilo vai consumindo a pessoa, e a Bíblia me diz que a boca fala que o coração está cheio. Querido, entenda bem uma coisa, se você como um servo de Deus, está sendo dominado, seja qual preocupação que for sobre a sua vida, se você só pensa nisso, dorme pensando nisso, acorda pensando nisso, se você vive esse problema, eu quero dizer uma coisa a você, o teu Senhor não está sendo Deus, está sendo o seu problema. A Bíblia me diz que aquilo que eu sou dominado, eu me torno escravo, e aquela situação se torna senhor da minha vida. A Bíblia não deseja, a palavra de Deus, Jesus, ele ensina o seu povo, ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos libertos da idolatria, somos libertos da prostituição, somos libertos de todo tipo de pecado, inclusive também dessa ansiedade que tenta te consumir. Lança sobre mim, porque Deus pede, porque Ele sabe que eu e você, nós não temos estrutura suficiente para suportar tais coisas dessa vida. O grande, maravilhoso conforto que nós temos, que Ele conhece a minha estrutura, Ele conhece a tua estrutura, e Ele tem o seu favor eterno sobre mim e sobre você. Mas às vezes decidimos andar sozinho, achamos que estamos no controle da situação. Eu quero dizer a você que você não está no controle da situação. Quem está no controle da sua vida é Deus. Ele fala no Salmo 37, verso 5, entrega teu caminho, entregar, só entrega quem confia. Entrega teu caminho, Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Não se permita seja consumido pelos problemas. Não permita você perder o sono pelas dificuldades que talvez você tenha passando, porque você não está no controle dessas coisas. Escute o que eu vou dizer, que é algo revelador para você. O que adianta você se preocupar com algo que você não está no controle? Eu vou fazer uma pergunta, vocês prestem atenção, gente, não dispersa não. Você não deve se preocupar com aquilo que você não tem o controle. Quem é que pode controlar o tempo? Quem é que pode controlar a história? Existem pessoas cristãs que estão se preocupando com coisas que não tem controle delas. Isso gera em nós frustração, porque somos limitados. Deus sabe da nossa estrutura. Eu oro por alguém da minha família que amo e quero ver nos pés do Senhor. Meus filhos estão na presença. Vamos conjecturar. Se meu filho não tivesse, se o meu cônjuge não tivesse na presença, isso é algo que me preocupa. Eu me preocupo porque amo. Eu quero ver ele salvo. Eu quero que a minha família seja um sacerdócio para Cristo. Isso é algo louvável. Eu devo fazer minha parte. Eu estou falando aqui que você não deve se conformar com a situação, não é isso. Mas eu devo estar equilibrado nessa situação. Não é você que convence o outro a se converter, mas é Deus. Você não é o Espírito Santo que convence o teu filho, o teu esposo, o teu pai do pecado, da justiça e do juízo. Essa obra quem faz é o Espírito Santo.
Eu só posso falar quando tenho oportunidade, com sabedoria e amor. Eu devo orar para que aquele coração venha estar aberto. Mas essa obra quem faz é o Senhor. Você não está no controle disso. Aleluia. Da mesma forma, várias situações que nós não estamos no controle. Às vezes uma mudança, às vezes uma expectativa, uma promessa que Deus tem a realizar. Às vezes é um laudo médico que chega, nós fazemos a nossa parte, nós oramos, buscamos a cura em Deus, mas nós devemos, antes de tudo, descansar naquele que é fiel. Eu devo me preocupar menos e descansar mais em Deus. Mas grande parte do cristão há uma inversão. Elas se preocupam muito mais e descansam muito menos. Queridos, falar que confiamos em Deus, falar que temos fé, são nesse momento da vida que nós somos testados. São nesse momento da vida que nós somos provados. É nesse momento que colocamos aquilo que recebemos do conhecimento para a prática. Fé não é somente um conhecimento, fé é prática da palavra de Deus. A fé sem obra, ela é morta. Não adianta saber o que devo fazer, não adianta eu assistir vários cultos, não adianta assistir um PhD, seja um apóstolo, seja um homem, seja a melhor ministração da face da terra, se eu não coloco essas verdades em prática na arena da vida. Toda ministração será insuficiente. Deus não quer que você seja ali um homem intelectual, somente um conhecedor da palavra. Deus quer que você creia na hora que você tem que crer e descansar na hora que você deva descansar. Porque não adianta você ficar sofrendo uma situação, numa expectativa, naquilo cujo você não tem o controle. Eu não tenho o controle de mudar o país. Eu não tenho o controle de mudar essa política. Mas eu devo orar, eu devo crer, devo profetizar. Eu não tenho o controle sobre as pessoas. Você não tem o controle sobre o patrão, aquela pessoa oprimida, você não tem o controle sobre ele. Você pode orar, profetizar e crer, mas antes de tudo descansar. Quantas pessoas, querido, ela vive uma vida somente uma expectativa futura e deixa de viver o seu presente. Ela fica pensando, olha, eu vou descansar, eu vou ser feliz quando meu cônjuge se converter, quando meu filho estiver na presença de Deus, aí sim eu vou estar resolvido. Querido, entenda bem uma coisa. A Bíblia fala que neste mundo nós teremos aflições. Se você está esperando o dia que você não vai ter nenhuma espécie de preocupação ou aflição nessa vida, para você se sentir feliz, você está lascado. Por isso que essa paz de Deus, essa alegria de Deus, ela excede todo entendimento humano. Não fique na expectativa somente no futuro de acontecer algo. Talvez uma conversão pode levar 5, 10, pode ser um dia, pode ser 3 meses. E você vai viver essa temporada toda angustiado, oprimido. Deus está falando para você: aquietai e saber que eu sou Deus. Descansa. Eu faço a minha parte. Isso não significa que eu seja uma pessoa conformada com a situação, mas sim uma pessoa que crê em Deus, que descansa no Senhor, uma pessoa equilibrada. Porque nesse meu tempo, é nessa ansiedade que a Bíblia me diz: sede sóbrio, equilibrado. Por quê? O diabo, ele entra num desequilíbrio emocional. O diabo, ele tenta entrar para escravizar a pessoa, trazer tristeza, opressão. Eu vejo pessoas às vezes falando que crê que Deus cura, que Deus faz isso, faz assado, mas quando ela abre a boca, que ela confessa, só derrota, é só aflição, é só preocupação. Querido, aquilo está sendo o Senhor da vida dela. Eu devo descansar em Deus. Senhor, eu entrego essa causa ao Senhor. Isso aqui está além da minha limitação. Eu não tenho controle. Aquilo que eu devo fazer, eu faço. Mas agora, aquilo que já fiz, agora eu descanso e vou descansar na presença do meu Deus. Querido, quantas pessoas estão deixando de viver a sua vida porque só estão vivendo uma expectativa futura? Fala para o seu irmão: você não está no controle de tudo.
mas Ele está no controle dos céus, da terra e de todo o universo e também da sua vida, porque Ele é Deus. Ele tem o controle da história, Ele tem o controle do tempo, até aquilo que é impossível Ele fala que se torna possível, porque nada é difícil para Ele, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Então tem causa que não é você que vai resolver. Eu faço a minha parte, mas eu descanso no meu Deus. Senhor, essa causa não tenho como controlar. Uma coisa você pode fazer: eu não posso mudar as circunstâncias, aquilo que as pessoas fazem contra mim, aquilo que acontece nesse mundo de minha aflição. Mas uma coisa você pode fazer: não permita que isso entre dentro de você. Pessoas que às vezes estão no trabalho, tem um patrão, como disse, oprimido. Se ele decide ser oprimido o resto da vida, necessariamente você não precisa ser. Isso é uma decisão dele. A sua é se alegrar na presença de Deus. Você tem um domínio sobre você. Você tem um domínio sobre a sua mente. Você tem um domínio sobre os seus sentimentos. E a palavra diz: guarda o vosso coração. Se não fosse possível guardar, Deus não pediria a nós. Guarda seu coração, porque deles procede as saídas da vida, a fonte da vida. A boca fala que o coração está cheio. Aquilo que as pessoas fazem, aquilo que as pessoas podem cometer injustiça, pode se levantar contra você, você não pode mudar ela, você não pode mudar as atitudes, o caráter daquela pessoa, mas uma coisa você pode impedir: não permita que isso entre dentro de você. Aleluia! Você não está no controle da vida dela, você não está no controle da vida das pessoas, ou de certas situações, mas você está no controle da sua vida. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Por isso que ele fala: eu sei a sua estrutura, eu conheço, eu sei que tu és pó. Mas quando esse pó entende que existe um favor de Deus sobre mim, isso me conforta e gera meu coração para descansar nele. Como disse Jó: eu bem sei que o meu Redentor vive, no meio dos intempéries das aflições. Eu sei que bem o meu Redentor vive, e por final se levantará sobre a terra. Ou seja, Jó estava declarando: eu tenho o favor de Deus, até em meio a essa situação, Deus está comigo. Aleluia! Então tem coisas, querido, que nós temos que transferir. Lá no livro de Filipenses capítulo 4, a Bíblia me diz que eu não devo ficar inquieto com coisa alguma. Com coisa alguma. Pastor, mas esse problema aqui merece a minha ansiedade, merece a minha inquietação, merece o meu desequilíbrio emocional. Não, querido. A Bíblia fala que eu não devo estar inquieto com coisa alguma, mas que antes eu venho apresentar a minha petição, a minha oração a Deus. E o Deus me guardará o meu sentimento, o meu pensamento, o meu coração em Cristo Jesus, me dando uma paz que excede todo entendimento humano. Eu não posso esquecer que nessa meia luta, nessa meia intempérie, nesse meu mar bravio, eu tenho o favor de Deus, e é nesse momento que eu tenho que colocar isso em prática. É no meio do vale, é no meio da tempestade, é no meio do deserto. Deus conhece a minha estrutura, eu faço aquilo que posso, Senhor, mas agora eu entrego a Ti, entrego o Teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa nele, e o mais Ele fará. Mas às vezes descansar, eu me preocupo cada vez mais, me desequilibro, me permito ficar oprimido, oprimo todo mundo que está à minha volta. Você está debaixo de promessa, querido. Entrega aquilo que está tentando te escravizar. Entrega essa situação que você está apegado e que você sabe que não é de Deus, que você não tem o controle sobre isso. Você pode se frustrar por causa disso, porque você não tem o controle, você se desanima, fica triste. Não. Se aquiete e saiba que Ele é o Senhor. Ele tem o poder. Nele eu confio, nele eu descanso. Aleluia. Descansa nele. Não vive uma expectativa somente naquilo que vai acontecer. Deus quer abençoar o teu hoje. Basta cada dia o seu mal. Quando Jesus ele fala ali,
no Evangelho de Mateus, eu acho essa passagem tremenda. Em Mateus capítulo 6, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Aleluia. Tem pessoas que às vezes ficam incomodadas porque dizem, aquela pessoa pensa isso de mim. Você não está no controle disso. Você vai ficar chateado, triste, aborrecido por causa disso? Você não convence o homem. Descanse em Deus. Deus é a tua justiça. Deus é quem te justifica. Não vai ser as minhas palavras, não vai ser as minhas justificativas humanas. Mas se você entregar, confiar, Ele é o teu juiz. Aleluia. No livro de Mateus capítulo 6, no versículo 31 ele diz, não andeis pois inquietos, dizendo, aleluia, pastor, o senhor não fica preocupado? Fico. O senhor não fica triste com algumas coisas que acontecem com o Senhor? Fico também, irmão, sou como você. Mas da mesma forma, eu e você temos que aprender. A inquietação ela vem para todos, a ansiedade vem para todos. Mas escute, não andeis. Eu posso estar inquieto, ansioso hoje, é um estado, mas eu não vou permanecer dessa maneira, porque tem um Deus que posso descansar. Não andeis hoje, amanhã, depois, comendo, se alimentando dessa preocupação, dessa ansiedade, desses sentimentos que tentam te escravizar. Não andeis dizendo, preocupado com a vida, com tudo, que comeremos, como é que vai ficar a política, como é que vai ser o meu presidente, que não sei o que vai acontecer no meu trabalho. Você não está no controle disso. Quem está é Deus. Ele é a fonte da tua provisão. Você pode contar com o favor eterno dele, porque ele conhece a sua estrutura. Ele diz, não andeis inquietos dizendo que comeremos, beberemos ou que nós vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Os gentios está falando daqueles que não têm Deus. Você é um gentio, mas você aceitou Cristo. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Aleluia. Querido, eu aprendi uma coisa. A Bíblia fala aqui nesse texto, o homem, por causa da sua preocupação, ele pode acrescentar na sua medida um côvado de estatura. Será que se eu me preocupar, essa preocupação tem poder de fazer eu crescer? Que ele fala que ele criou todas as coisas. Quem dá o crescimento é Deus. Ele fala, se você está preocupado, filho inquieto, será que essa preocupação você vai ter poder para acrescentar alguns centímetros na altura? Quem que dá o crescimento? Quem é que veste os lírios do campo? Quem é que guarda essas aves que não tem celeiro todo dia alimentada? Que fará você que é a coroa da criação? Tu és filho de Deus, imagem e semelhança. Não tem mais valor do que um lírio? Não tem mais valor do que um pardal? E se eu tivesse, tem pessoas que acreditam que eu acho que ela está no controle, e se ela se preocupar tanto, vai resolver o problema. Ela acha que se preocupando muito as coisas vão resolver. Se a preocupação gerasse crescimento, tinha pessoas que eram gigantes, irmão, 70, 80 metros de altura, porque se preocupam tanto. Mas o Senhor fala, nenhuma preocupação sua acrescenta um côvado de estatura. Não aumenta a sua medida, porque quem dá o crescimento sou eu. Ele fala, o gentio busca todas essas coisas, eu estou preocupado com tudo. Gentios, aqueles que ainda não alcançaram. Nós somos uns gentios que aceitamos Cristo, temos uma aliança com o Pai. Ele fala, aqueles que não creem vivem dessa forma. Agora vocês são meus filhos, eu sou seu Pai, eu sou o Jeová Jireh, o Deus da tua provisão. Eu sou o Jeová Tsequenu, o Senhor é a sua justiça. Eu sou o Jeová Rafá, o Deus que te cura, eu sou o seu médico. Eu sou o Jeová Shalom, eu sou a tua paz.
Meu amado, é essa diferença que a gente tem que fazer. Olhar para o céu, Senhor, arranca de mim. Eu estou carregando coisa que não é para mim carregar. Deleta esse lixo que você tem carregado, que só tem feito mal a você. São bagagens negativas que te encurvam, que te desanimam, que te entristecem. Analise a situação, faz um inventário, examine o homem a si mesmo. Senhor, realmente eu vi que não tenho o controle da situação. Eu prefiro descansar no Senhor. Eu prefiro confiar no Senhor. Eu oro, creio, faço a minha parte, mas não vou emprestar minha boca, nem meu coração, nem minha mente para essas bagagens negativas. Eu sei que o meu Redentor vive e por final se levantará sobre toda a terra. Assim diz o Senhor. Existem coisas que estamos apegados. Até o amigo de Deus chamado Abraão, Deus um dia lhe pediu: me dá isso que você tem apego. Ele pediu Isaac no sacrifício. Deus só mostrou o cordeiro porque Abraão passou pelo teste. Deus queria somente provar Abraão. Deus na verdade não queria Isaac, mas provar se Abraão tinha fé de entregar aquilo que ele estava apegado. E quando Abraão ele passa pela prova, ele passa pelo teste com louvor, Deus mostra o cordeiro para o sacrifício. Pega isso, irmão. Talvez é um teste que você está passando em alguma área da vida, mas você está apegado a esse problema e não entrega. Enquanto você está trabalhando com seu braço de carne, Deus está descansando. Mas enquanto você descansa, Deus trabalha ao seu favor em nome de Jesus. Quando você confia, quando você crê. Aleluia! Quando você crê. Senhor, eu estou apegado a essa situação e sei que não estou no controle. Eu prefiro confiar e descansar no Senhor. Porque o Senhor conhece a minha estrutura. E sabe que sou pó. Sem tu, sou pó mesmo. Mas contigo sou mais do que um vencedor. Contigo saltarei muralhas, derrotarei gigantes. Posso todas as coisas naquele, nem em mim, é nele, naquele que me fortalece. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Agindo ele, quem impedirá? Aleluia! Que conforto tenho em minha alma, em saber que tenho o favor eterno de Deus sobre a minha vida. Independente quando tudo está dizendo não, independente que o mar está dizendo vai naufragar, o vento está dizendo você não vai conseguir, mas eu tenho Jesus no meu barco, eu tenho o favor de Deus, eu sei e conheço o Deus que sirvo. Você tem que conhecer o Deus que tu serve. Quando você abre Lucas capítulo 10, você encontra a história de duas irmãs, duas pessoas, duas atitudes. Marta e Maria, servas de Deus. Jesus, visitando aquela cidade pequena de Betânia, vai na casa do seu amigo Lázaro, aquele que ele amava. Ele é recebido por Marta. Marta fadigada e preocupada com tantas coisas, enquanto Maria recebe o mestre, se assenta aos seus pés, né, toda hora que tem Jesus em carne e osso na sua casa, e ali ela senta só recebendo o alimento. Marta, por causa das preocupações, das ansiedades, da inquietação, estava fadigada nos seus serviços, ao ponto até mesmo de repreender Jesus. Jesus, tu não importa que ela fica aí assentada te ouvindo aqui, fadigada com tantas coisas. Jesus olha para Marta e fala: Marta, Marta, você está sobrecarregada, cansada, fadigada com tantas coisas, mas a tua irmã Maria, ela escolheu a boa parte de ouvir a minha palavra. Jesus não estava condenando Marta de fazer os seus deveres domésticos. Isso é lícito, é louvável. Mas o que Deus não queria ver na sua filha é aquela ansiedade que o consumia, é aquela inquietação na sua alma, uma preocupação tão grande que ela deixou de saborear a comunhão e a palavra do mestre. Ela teve a oportunidade e Jesus falou: Maria, essa parte, aquilo que você recebeu, nesse meu tempo, Marta tão preocupada, mas aquilo que você recebeu, Maria, ninguém vai te tirar. Aleluia. Querido,
Às vezes a gente está preocupado com tantas coisas, inquieto, e não estamos saboreando o alimento que vai te nutrir, vai te trazer vida e paz, segurança. A nossa segurança não são as coisas que vão acontecer hoje ou amanhã. A nossa segurança, a nossa verdadeira felicidade se chama Jesus Cristo. Cristo é a nossa esperança. Aleluia! Aonde está a sua confiança? Não se permita em se preocupar com coisas que você não tem o controle. Você vai num trânsito, né? Aí vem aquele trânsito ali, pá! Quantas vezes, irmão? Meu sangue sobe. Sangue sobe, dá vontade, vem mil coisas no pensamento. Vem aqui vontade de falar, mas isso não vai mudar a situação. Eu prefiro guardar e descansar. Coisas que acontecem no seu trabalho, coisas que acontecem na sua casa. Descansa, porque você está debaixo de promessa de Deus. Há um tempo vai se cumprir. Eu aprendo na caminhada com Deus, em experiência pessoal com Deus, que quando você descansa as coisas acontecem. Enquanto nós achamos que estamos no controle da situação, eu vejo aqui na obra situações, construção, vários momentos que a gente tem que viver fé. Às vezes a gente está ali, meu Deus, tem que fazer porque não vai dar, eu vou tapar esse sol, e Deus está caladinho. Quando a gente para, vê que não dá, a gente se rende a Deus e fala: Senhor, estou cansado. Aí Deus fala assim: posso agir agora? Eu estava todo o tempo aqui do teu lado, mas enquanto você trabalha, eu descanso, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Senhor, eu faço minha parte, mas o que eu tenho que fazer? Deus, Ele tem uma palavra, uma estratégia. Você vai suar menos, gastar menos energia, e tudo que vem dele vai dar certo. Os planos dos homens podem ser frustrados, mas o de Deus ninguém frustra. Aleluia! Os meus desejos são falhos, imperfeitos, mas aquilo que está no coração do Pai, fiel é aquele que prometeu. Aleluia! Ele está aqui, querido. Eu convido você a ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Fala para o seu irmão: não viva em função do problema, meu irmão. Se isso adiantasse alguma coisa, não é isso? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, está aí o versículo. Quero fechar aqui com vocês. A palavra do Senhor diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Está com eco, sim. Destruindo o conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Isso aqui é rema. Isso aqui é rema. Aí a gente lê isso aqui e não entende nada. Querido, as nossas armas são espirituais. Oração, sua fé, jejum, seu louvor, são armas que Deus nos deu para vencer. Agora entenda bem, essas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo o conselho e toda altivez de espírito. O que é isso? Escute isso que eu vou lhe dizer. O diabo, ele te sugestiona. Ele vai te sugestionar para você nutrir pensamentos contraditórios à palavra, porque é uma forma dele desequilibrar a cada um de nós. O pensamento, o conselho, ele vem com conselho: olha, se preocupa, isso não vai dar certo, você tem que se desgastar mais, tem que ficar mais oprimido, e você começa a receber aquele conselho, alimentar cada vez mais, nutrindo isso na sua mente, e isso vai levar você uma altivez de espírito. O que é isso? Um pensamento elevado. Você tem a palavra, mas o teu pensamento está acima já da palavra, porque você já está sendo convencido com pensamentos contraditórios da palavra, e que isso ocasiona uma fortaleza na tua mente. Sabe o que é fortaleza? Ninguém entra, ninguém sai. Você já viu esses filmes épicos? Fortalezas, construções, aqueles muros gigantescos.
você começa a se alimentar desse mau pensamento, pensamentos altivos, você começa a alimentar, nutrir, o teu pensamento humano fica elevado acima da palavra, e isso gera uma fortaleza na tua mente. Aí a palavra vem, mas você já está convencido que tudo vai dar errado. Você está convencido que é você, por você mesmo, que você vai vencer. Mas o que a Bíblia fala? Usa as armas espirituais. Essas armas vai destruir essas fortalezas, esses conselhos, essa altivez que se levanta contra o conhecimento da palavra. Você discerne isso, irmão? Isso é de Deus? Eu prefiro ficar na tua palavra, Senhor. Aleluia! O diabo discernir, e sei que ele quer me desequilibrar. O que acontece? Como é que eu vou fazer isso? Levando cativo todo o meu pensamento e entendimento à obediência à palavra de Deus. Levo cativo a minha mente. A minha mente está pensando de uma forma, o diabo está falando de outra forma, mas eu prefiro como um cristão, levar a minha mente em obediência à palavra. Eu creio, confio e descansarei, porque tenho uma aliança com Deus, estou debaixo de promessa, e eu vou ver essa promessa se cumprir, porque Deus falou. Aleluia! Se o diabo domina a tua mente, ele te domina por completo, irmão. Por isso que a Bíblia fala sobre renovação da mente. Renova a tua mente para que experimenteis a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Uma mente alinhada fora da palavra é uma mente destruída, é uma mente que não vai alcançar as promessas. O diabo não precisa muito, é somente convencer a sua mente que as coisas vão dar errado, que você deve realmente viver desassossegado, que você deve ficar oprimido. Não, você entenda que isso é uma artimanha de Satanás, é uma armadilha, é um conselho, é um pensamento altivo. Ele quer gerar uma fortaleza. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu decido levar a minha mente às promessas, aquilo que tem louvor, aquilo que é honesto, aquilo que é puro. Nisso pensai, assim diz o Senhor. Aí você vence o inimigo, e você triunfa por meio de Cristo, porque Cristo é o verbo, Cristo é a palavra, e você vence o inimigo. Aleluia. Quanto estou entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 4, mesmo de pé, vamos lá. Hebreus capítulo 4. O autor de Hebreus, ele tem zelo pelo povo, e fala uma coisa aqui que me chama muita atenção. Hebreus capítulo 4. Existe um receio do autor, e ele transmite isso aqui nessa carta aos Hebreus. Temamos, pois que porventura, deixado a promessa de entrar no seu repouso. Fala assim: descansa, irmão. Pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Escute isso, pegou? A palavra foi para todo mundo. O autor de Hebreus fala: eu temo que muitos de vocês, por não misturar a fé com a palavra que vocês recebem, eu creio que vocês, por causa disso, não vão entrar em repouso, não vão conquistar a promessa. Por quê? Deixe seu pensamento sendo sugestionado pelo inimigo. Se alimentam só do problema, da inquietação. Aquilo está sendo o Senhor da vida dela, e você não tem o controle disso. Então descanse em Deus, querido. Ele fala: repousa, descansa. Pega a palavra, é para todos, mas aquele que mistura com a fé, esse alcançará as promessas de Deus. Deus não negocia algo que Deus não negocia. A fé não é responsabilidade dele, é nossa, de ter ou não. A fé vem pelo ouvir a palavra. Deus está gerando fé no teu coração nessa noite. Olhai para o Senhor e sereis salvos. Elevo meus olhos para o monte, porque de lá virá o meu socorro, assim diz o Senhor. Aleluia. Fecha teus olhos, querido, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão assim: preocupar menos, confiar mais. Aleluia.
Aleluia. Ele conhece a tua estrutura, querido. Não viva além daquilo que você foi gerado. Isso faz mal a você, mas descansa. Eu conheci um pastor que ele dizia: Jesus é o meu colchão. Aleluia. Você pode dizer: Jesus é o meu colchão. É o King of the King. Aleluia. Oh, Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti. Senhor, tem situações que nós sofremos e não temos o controle delas. Senhor, em nome de Jesus, é insano ficar sofrendo uma coisa que eu não tenho controle. Eu devo orar, eu devo crer, profetizar, usar as armas, não me conformar, mas também não me desequilibrar. Senhor, tome a vida dos teus filhos. Existem lutas, situações que estão sendo, no mundo espiritual, vencidas para as armas espirituais, que são muito mais poderosas do que meus argumentos, daquilo que é natural, daquilo que é humano. São poderosas em Deus, que destrói fortalezas, que abate o conselho do inimigo, os pensamentos altivos, aquilo que tenta me sucumbir, aquilo que tenta me esmorecer, aquilo que tenta me desanimar, a me neutralizar na minha fé. Mas, Senhor, nós preferimos levar a nossa mente cativo à obediência da palavra de Deus, porque sabemos quem temos crido. Oh, labachara labanamanai. A provisão na vida de Abraão só veio quando ele passou no teste, quando ele entregou aquilo que estava pegado, aquilo que estava preso. Oh, aleluia. Deus não gerou os seus filhos para ser escravo de coisa alguma. Somos libertos pelo sangue de Jesus. Nem pela idolatria, nem pela prostituição, nem pelo dinheiro, nem pela ansiedade, pelas preocupações. Nada pode nos escravizar. Somos libertos pelo sangue do Cordeiro. Levamos cativa a nossa mente. Apresentamos a nossa oração. Apresente ao Senhor, querido, aquilo que te angustia, aquilo que está bombardeando a sua mente. Deus tem cura para a tua alma, Deus tem cura para a tua mente. Ele é o Jeová Rafa, o Deus da cura, o Deus da tua provisão, o Deus que abre porta onde não tem porta, o Deus que abre caminho onde não há caminho, o Deus que cura o enfermo, levanta o abatido, o Deus que faz justiça por nós, o Deus que provê todas as coisas segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Oh, aleluia. Cadeias estão sendo quebradas, grilhões estão sendo despedaçados, portas de bronze estão sendo abertas. Passa, querido, em nome de Jesus. Você é livre, você é livre. Não carregue essa pressão. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, Ele tem o alívio para a tua alma, assim diz o Senhor. Aquietai e saber que Ele é Deus. Oh, xaralabadalamanai. Oh, aleluia. Tu és fiel, Senhor. O nome dele é fiel. Ele continua mesmo ontem, hoje, eternamente. Oh, Ele sabe que sem Ele somos somente pó, somos somente pó. Ele te oferece o seu favor, querido. Ele tem um favor para você. O Deus que guarda, o guarda de Israel. Ele tem a provisão, Ele tem a estratégia, Ele tem a sabedoria. Ele é a fonte, Ele é a fonte, Ele é a fonte da vida. Confia nele, entrega a Ele, descanse nele. Oh, entrega o seu casamento, entregue a sua casa, os seus filhos, entregue a sua vida profissional, entregue o seu ministério. Confie, os planos de Deus ninguém pode frustrar, assim diz o Senhor. Agindo Ele, quem impedirá? Agora é o Senhor.